Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece simples, mas nossa, é super complexa. Será que homens e mulheres têm, lá no fundo, uma bússola moral fundamentalmente diferente? Pois é, essa é a pergunta que guia toda a nossa análise de hoje. E já adianto, a resposta não é um simples sim ou não. Na verdade, o que a gente vai descobrir revela muito mais sobre como a própria moralidade funciona para todo mundo. E para a gente ver como isso é relevante, é só olhar para trás um pouquinho. Durante a pandemia, por exemplo, um dado interessante que surgiu foi que países com liderança feminina muitas vezes tiveram respostas mais eficazes. Isso, claro, fez todo mundo se perguntar: será que existe alguma diferença de gênero quando o assunto é tomar decisões morais, daquelas bem pesadas? E olha, a nossa discussão aqui não é baseada em achismo, não. A gente está falando de uma pesquisa gigantesca. Pensa só, uma meta-análise com dados de mais de 500 mil pessoas, de mais de 45 países. É muita gente, o que dá um peso enorme para os resultados. Beleza, então vamos começar a desvendar isso. O primeiro passo é entender qual foi a régua que os cientistas usaram para medir a moralidade. Que ferramenta é essa? Essa ferramenta se chama Teoria das Fundações Morais. A ideia central é que a nossa moralidade não é uma coisa única, sabe? É mais como se fosse construída sobre vários pilares, ou fundações, e cada pessoa se apoia mais em uns do que em outros. E o ponto-chave é que esses pilares se dividem em dois grandes grupos. De um lado, tem as fundações de individualização, que focam nos direitos e no bem-estar de cada um. Do outro, as fundações de vínculo, que têm a ver com manter o grupo unido, com a ordem social. Certo. E quando os pesquisadores foram olhar os dados, a primeira coisa que saltou aos olhos foi na fundação de dano e cuidado. Aqui, a diferença foi bem clara. As mulheres, de maneira consistente, mostraram uma preocupação moral significativamente maior. De longe, foi a maior diferença encontrada. Agora, quando a gente olha para as outras fundações, a história parecia bem diferente. Em coisas como justiça, lealdade, autoridade, as diferenças eram mínimas. Quase nada. Só que a palavra mais importante aqui é parecia, porque as coisas estavam prestes a mudar. E é aqui que a análise fica fascinante, porque todo esse cenário que eu descrevi, ele vira de cabeça para baixo dependendo de um único fator. Essa é a grande reviravolta do estudo. A diferença moral entre os gêneros não é fixa, ela pode aumentar ou diminuir muito dependendo de como a moralidade é medida. Não é só o que se pergunta, mas o jeito da pergunta. Os pesquisadores usaram duas abordagens. Uma foi com perguntas mais abstratas, tipo, o quanto a lealdade importa para você? A outra foi com dilemas bem pessoais e concretos. Coisas do tipo, por quanto dinheiro você trairia um amigo? É bem diferente, né? E o efeito dessa mudança de abordagem foi gigantesco. Pensa só, para aquelas fundações ligadas ao grupo como lealdade e autoridade, só o fato de mudar o tipo de pergunta explicou mais da metade da variação nos resultados. Isso mudou o jogo completamente. E olha só o que acontece no gráfico. Quando se usa esses dilemas mais pessoais, mais emocionais, BUM! Aquelas diferenças que eram pequenininhas em lealdade, autoridade e pureza, de repente ficam enormes. E, de novo, as mulheres pontuam mais alto, mostrando uma maior sensibilidade moral nesses cenários. Tá, mas por quê? O que explica essa virada tão grande nos resultados? A resposta está num conceito-chave, que é o que a gente vai ver agora. Esse conceito é a distância psicológica. Pensa assim, um problema que acontece com alguém próximo, agora, ele parece muito real, muito perto, né? Isso é baixa distância. Já um problema hipotético, num lugar distante, parece abstrato, longe. Isso é alta distância. Isso cria uma espécie de efeito dominó. Primeiro, um dilema moral é apresentado de forma pessoal, próxima. Segundo, isso gera uma reação emocional muito mais forte. E terceiro, essa emoção intensa acaba amplificando as diferenças de gênero que já estavam lá, só que de forma mais sutil. E os próprios pesquisadores chegaram a essa conclusão. Essa citação deles resume tudo. É como se as diferenças de gênero ficassem mais visíveis, mais nítidas em situações íntimas do dia a dia. Foi exatamente isso que eles encontraram. Então, voltando à nossa pergunta inicial, a resposta fica bem mais interessante, né? Não dá para dizer só sim ou não. É muito mais complexo do que isso. Essa tabela aqui dá um bom resumo do que a gente viu. Então, sim, os dados apoiam a ideia de que mulheres tendem a ter uma maior sensibilidade moral, principalmente na questão do cuidado. A cultura também influencia, claro. Mas o mais maluco, o grande plot twist, foi ver como o contexto, o jeito de perguntar,
Muda tudo, especialmente em fundações como a de pureza. No fim das contas, a grande mensagem é essa. As diferenças morais entre homens e mulheres não são algo fixo, gravado em pedra. Elas são, na verdade, muito mais dinâmicas, quase fluidas e supersensíveis ao contexto e à emoção do momento. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se o nosso julgamento moral pode mudar tanto só pela forma como um problema é apresentado, será que a gente tem mesmo uma bússola moral fixa? Ou será que ela está o tempo todo se recalibrando, se ajustando à situação ao nosso redor? Fica aí a pergunta para a gente pensar.